Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terça técnica aqui no canal do Grupo DAP Engenharia. O assunto de hoje é sobre controladores. Vamos falar dos principais tipos de controladores. Vamos lá? Nós estamos aí na terça técnica, uma série sobre instrumentação, né? Falando aí de válvula de controle, transmissores, posicionadores. Espero que estejam gostando, tá? Já peço que, se está gostando aí dos nossos conteúdos, faça a sua inscrição, tá? Assista o conteúdo aí, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí. Se puder compartilhar com as pessoas aí, nós agradecemos muito que nós estamos aqui, né? Prontos, né? Para levar conteúdo para vocês, conteúdo de valor, né? O conhecimento adquirido de muitos anos, levar aí até vocês para que vocês consigam também performar nas suas carreiras profissionais, tá bom? Então, nós vamos falar hoje dos controladores, principais controladores aí que nós utilizamos na instrumentação, tá? Nós temos aí controladores mais básicos, como o controlador on-off, tá? Que é o liga e desliga, e nós temos também controladores mais complexos, como o PID, né? Proporcional integral derivativo, tá? Nós vamos falar sobre os dois aí, vamos ver as principais características, diferença entre os dois, né? Nós temos também controladores lógicos programáveis, tá? Esses controladores lógicos programáveis, eles são muito versáteis, tá? E eu consigo ter cartões ali dentro dele com outros tipos de controladores. Isso é muito bacana, tá? A gente vai ver, vou explicar certinho para vocês aí. E temos também os controladores SSD, né? Que são os controladores aí, todo mundo, acho que, né, quem é de campo conhece, os relé de estado sólido, é um tipo de controlador, né? SSD, porque ele é um controlador aí que você tem, né, uma placa dedicada, um bloco aí, tá? E ele faz o controle, né? É muito utilizado o relé de estado sólido, por exemplo, no controle aí de temperatura, tá? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho aí na tela para me explicar melhor para vocês. Pessoal, os controladores aí, tá? Vamos falar então, controlador on-off, que é o mais basiquinho, gente. Se vocês têm aqueles controladores de temperatura, tá? Controladores aí de temperatura de estufa, aqueles controladores que você usa em refrigeração também, tá? Diversos controladores aí de máquinas comerciais, eles são on-off. Por quê? Por causa do custo baixo dele, tá, gente? Então, aqui a gente vê um gráfico do funcionamento do controlador on-off. Ele é o tipo liga-desliga. Então, eu vou explicar no gráfico que é mais fácil vocês entenderem. Veja que ele liga, né, por um tempo e desliga por outro tempo. Aqui eu tenho um gráfico de tempo, tá? Pela saída. A saída, gente, não importa se é 24 volts, se é 12 volts, não importa, tá? O que importa é o perfil de onda aqui, ó. Eu tenho um desligamento, né, bruto aqui, né? E aí eu permaneço desligado por um tempo e depois eu ligo. Isso eu tenho aqui, ó, referência é o meu set point, tá? Então pode ver que eu tenho aqui, ó, uma diferença, eu tenho um desvio padrão aqui grande, né? A respeito aí da parte do controle. E vocês veem que eu tenho um overshot muito grande, né? Que são os picos, tá? Picos e vales aqui, muito diferente, né? Muito longe da minha referência, tá? Então, eu tenho um controle de temperatura, mas por exemplo, o que representa isso? Se eu seto lá uma temperatura de 100 graus, né? Numa estufa, por exemplo, e eu tenho um controlador on-off, o que acontece? Esse controlador, ele tem um set point de 100 graus, só que ele vai até, por exemplo, 105, 108 graus. Aí ele desliga, certo? Quando ele desliga, ele vai passar de 100, vai baixar, né? A hora que baixar, que o sensor falar que está abaixo de 100, ele vai ligar. Então, nesse tempo, até aquecer a resistência e tudo mais, né? Ele vai ter um vale aqui de temperatura. E quando ele for desligar, né, aqui o ponto mais alto para ele desligar, ele tem aqui um pico também, entendeu? Nós vamos ver agora o controlador PID, tá? Proporcional integral derivativo. Esses controladores são amplamente utilizados, tá, gente? Eles são ideais para sistema com dinâmica complexa, onde é necessário minimizar o tempo de resposta e overshot, tá? Tempo de resposta, né? Quanto mais rápido ele reage aí a variação que o sensor manda, tá? E o overshot é aquele que eu falei para você dos picos e vales, tá? Ó, overshot em termos de controle de sistemas refere-se à ocorrência de pico momentâneo na saída do sistema, além do valor desejado do set point,
antes de se estabilizar o valor correto, tá? É o controle inicial ali, ele passa muito da temperatura. Em outras, ou diminui muito, né? Em outras palavras, é quando a variável controlada ultrapassa momentaneamente o valor desejado antes de retornar e se estabilizar, tá? No contexto dos controladores de PID, gente, o overshot pode ocorrer devido à resposta agressiva do controlador, especialmente na fase inicial, tá? Lá no on-off é característico isso, tá? Ele já tem aquele overshot natural do perfil de onda. Aqui, os controladores PID, ele tem no momento inicial, tá, gente? Depois ele estabiliza devido ao integral derivativo, tá? Então aqui nós temos um gráfico, tá? Dos bloquinhos aqui, ó, proporcional, integral, derivativo, tá? Aqui eu tenho a minha saída, certo? E aí eu tenho aqui também, né, o sensor temperatura, que mando aqui para minha entrada, e aí eu tenho, né, o meu set point aqui, tá, gente? Aqui é o set point. E aqui é a saída, a temperatura do forno, tá? Então o sensor mede na saída aqui, certo? Manda para cá para a entrada, compara com o set point, o proporcional integral derivativo manda um sinal de controle, né, para que seja feita aqui uma correção. E aí o perfil, gente, é o quê? No começo, né, nós temos aí a proporcional, a curva característica só de proporcional, a curva característica de proporcional mais integral. Então vocês podem ver que ela já procura estabilizar mais rápido, tempo de resposta. E aí eu tenho aqui, ó, proporcional mais integral mais derivativo, tá? E aí eu tenho aqui, ó, essa linha tracejada é o meu set point, né? A minha variável de referência aí, que eu coloquei, né? Eu imputei lá no meu painel de controle. Então, o PID, ele procura, ó, o PID é o proporcional mais integral mais derivativo. Ele faz aqui um overshot e já procura estabilizar com uma curva mais suave, né? Um desvio padrão aqui bem menor que o on-off. Aí eu tenho controladores lógicos programáveis. Esses controladores, eles são muito versáteis porque eu posso imputar lógica de controle neles, tá? Então ele não é uma lógica fixa que tá lá uma placa dedicada, tá? Não é. Ele tem uma memória e tudo mais, né? Eu posso fazer upload e download de programas nessa CPU. Então ele é constituído com uma CPU, tá? A memória, aí eu tenho, né, a minha sala de controle aqui, que é o dispositivo, né? O CPU aqui mais o painel. Tem um módulo que é a alimentação e tem os dois módulos aqui, que é módulo de entrada e módulo de saída. Isso é o padrão normal, tá, gente? Padrão normal aí de CLP, mas eu posso ter cartão analógico, eu posso ter um controlador PID configurado na minha lógica, tá? Então, dentro desse cara aqui, eu posso configurar um controlador PID, tá? Eu posso fazer um controle on-off, com entradas e saída. Então, eu tenho muita versatilidade no CLP. E aí, eu falei no começo do vídeo aí que controlador SSD, mas é SSC, gente. Eu errei no final aí, tá? Esses controladores, eles oferecem alta confiabilidade, tá? Baixo consumo de energia e são ideais para aplicação que exigem computação rápida e frequente, né? Como se fosse um controle de temperatura. Por quê? Porque eles são controladores, aqui ó, eu tenho um circuito de um controlador de um relé de estado sólido. Então aqui eu tenho um sinal de controle, que pode vir lá de um CLP, né? Pode vir de um comando elétrico, do que for, né? Um controlador on-off, pode mandar aqui para cá também o sinal de controle. E aqui dentro eu tenho um fotoacoplador. O que é o fotoacoplador? É um LED, tá? Um LED com um fototransistor. Então, por isso que ele é mais rápido, tá? O controle dele. Aqui eu tenho um TRIAC, né? E aqui eu tenho a carga. Eu tenho um relé de estado sólido que eu posso usar o sinal de controle vindo de um CLP ou vindo de um controlador on-off, um controlador PID. Eu posso mandar o sinal de controle aqui por vários tipos de controlador. E eu posso também usar ele apenas como controlador, tá? Eu coloco um potenciômetro, coloco uma variável aqui de resistência e ele vai fazer o controle em cima dessa resistência, tá? Tem vários controles de temperatura simples que eu coloco um potenciômetro, coloco um valor de resistência, o controlador trabalha em cima desse valor de resistência, tá? Aqui é um controle de malha aberta, gente. Isso é típico de um controle de malha aberta, porque eu não tenho um sensor, tá?
Eu tenho um valor de resistência que eu imputo aqui e ele faz o controle. E aí, gente, a melhor escolha do controlador vai depender da especialidade do processo, tá? Então, incluindo, né, requisitos de precisão, dinâmica do sistema, integração com outros componentes, se você tiver mais detalhes sobre o contexto específico em que pretende aplicar o controlador, tá? Tem que analisar custo-benefício, tá? Não adianta você querer colocar um controlador PID em um controle de temperatura simples, onde você não precisa ter um set point exato lá, não preciso ter um controle bem próximo do meu set point, tá? Eu posso ter uma variação que isso vai dissipar lá para o meio ambiente e não vai ter problema nenhum, tá? É o caso de equipamentos comerciais, tá? Agora, um equipamento de laboratório e tudo mais, eu preciso de uma temperatura mais exata, tá? Aqui eu tenho, né, ó, um exemplo de um controlador. Então, eu tenho um controlador PID, né? Tem um conversor aqui, ó, um conversor de sinal. E aqui eu tenho um outro conversor. Então, conversor analógico para digital aqui. Então, eu recebo analógico e converto para digital. E aqui eu faço a conversão de digital para analógico para mandar para campo, tá? Esse aqui é o sinal do sensor, tá? O processo está aqui. Então, e aqui eu tenho um outro conversor aqui que é de corrente para pressão, tá? Conversor IP é de intensidade de corrente para pressão, tá bom, gente? Então aqui eu tenho, né, uma configuração de um PID. Eu posso, dentro do CLP, eu posso configurar, é claro, de acordo com o fabricante, de acordo com o modelo, eu posso configurar um controle PID, tá? Proporcional integral derivativo dentro do meu CLP. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Tem mais um conteúdo de instrumentação. Depois a gente vai falar sobre movimentação de máquinas, sobre içamento, vamos falar sobre automação. Tem muito conteúdo na Terça Técnica aí para propagar para vocês e contribuir com vocês também. Então, peço que já se inscrevam, ative o sininho de notificações, tá? Para avisar você dos conteúdos novos. E já deixe seu like aí no nosso conteúdo, nós agradecemos. Lembrando que a quarta-feira, às 17 horas, nós temos o nosso DAPcast. São convidados que vêm aqui, tá? O DAPcast é o podcast que vai ajudar você com os seus desafios aí na indústria. Nós trazemos aqui os nossos convidados para compartilhar aqui a trajetória profissional, um produto, um serviço, uma experiência, tudo para ajudar você aí, para você modelar e conseguir vencer os obstáculos do dia a dia. Então, fique ligado, quarta-feira às 17, tem o DAPcast. Até a próxima.